Olá, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua vida hoje. Seja bem-vindo nessa live. Hoje nós vamos ter uma live maravilhosa. Já vai convidando alguém para estar conosco, vai mandando um aviãozinho, já vai aí chamando alguém, compartilhando, dá um likezinho, um joinha aí nessa live. E nós vamos já ler, nós estamos nessa jornada de oração profética. Começamos dia 18 de junho, vamos até 19 de outubro, né? Oração profética invocando as bênçãos dos Salmos 91 e também fazendo aliança com esse Deus Todo-Poderoso, que é o mais importante, né? Fazendo a aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá, vamos ler esse texto da palavra aqui. Salmos 91, me acompanha na leitura aqui, tá? Diz assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu Deus, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será um escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. É interessante que esse Salmos 91 tem tanta promessa de Deus, mas no versículo 13, Deus nos dá, aqui nessas promessas de Deus, Deus nos dá uma autoridade para a gente pisar sobre cobra, sobre serpente. E eu queria hoje meditar um pouquinho com vocês nesse texto aqui. Pisando sobre o mal, caminhando sobre o mal. Primeira coisa que a gente precisa entender é sobre autoridade. Autoridade não é uma coisa que você conquista, é uma coisa que é delegada. Por exemplo, um professor, ele é delegada a autoridade por uma universidade, pelo colégio, pelo estado, pelo município, uma autoridade sobre aquela classe onde ele é o professor. O policial, ele também é delegado essa autoridade de cuidar um trânsito, cuidar a ordem de uma cidade. E assim você olha, cada autoridade é delegada. Aqui nós estamos falando do mundo espiritual. Quem venceu? Quem é Senhor sobre o mundo espiritual? Segundo Filipenses, Jesus Cristo, né? Ele que se humilhou em forma de homem, venceu a morte, o inferno, e Deus deu-lhe o nome sobre todos os nomes, ao qual todo joelho na terra, no céu e embaixo da terra deve se dobrar, ou seja, deve se sujeitar. Então, a autoridade, ela é delegada. E aí a gente precisa entender o seguinte: quando a gente faz uma aliança com o Deus dos Salmos 91, que faz dele a nossa habitação, dele o nosso refúgio, Jesus nos dá
através dessa aliança, Jesus nos deu autoridade. E aí como que eu posso entender que Jesus me deu autoridade? Porque a palavra declara. A palavra é um selo, é uma escritura daquilo que Deus falou. E autoridade é uma questão de sujeição. É interessante que você precisa ter fé para receber e também para andar na autoridade que Deus te deu. É interessante, né? Olha o que diz em Lucas 7 e 8. Por isso eu não me considerei digno de ir até o teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados debaixo do meu comando. Ou seja, esse soldado, ele está dizendo o seguinte: eu tenho gente acima de mim, mas eu também tenho gente abaixo de mim. Eu estou debaixo de autoridade, portanto tenho autoridade. E eu digo a um, vai lá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. E aí ele diz, diga ao meu servo, digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Essa aqui é a história de um soldado, né, de um capitão, que tinha o seu servo doente, e ele queria que Jesus fosse lá curá-lo. Mas aí ele entende essa autoridade de Jesus. E ele também entende o estilo de autoridade que ele vive, ao qual ele é delegado. Ele faz uma comparação. Bom, se os espíritos têm que se sujeitar ao Senhor, você não precisa ir lá, é só liberar uma palavra. Pensa bem, só uma palavra. Então, é muito importante a gente entender, quando se fala de autoridade, tomar isso pela fé. Ele vai dizer, então, na sequência desse diálogo entre Jesus e esse capitão, ele vai dizer, esse soldado romano, ele vai dizer, se o Senhor disser uma palavra só, é o suficiente, meu servo estará curado. Porque a autoridade está sobre ti, Jesus. Aquele homem reconhece que Jesus tem toda a autoridade. Então, aí, a gente precisa compreender esse ambiente de autoridade. Por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem caminhar sobre o mal, porque não entenderam de autoridade, não tomaram posse dessa palavra de autoridade. E hoje, nessa live aqui, você tem que tomar posse dessa autoridade. Jesus te investiu uma autoridade, delegou uma autoridade. Não foi você que conquistou, foi Jesus que conquistou. Foi ele que venceu o inferno, venceu a morte, venceu os demônios, sujeitou tudo debaixo dos seus pés. E agora ele te deu essa autoridade, você precisa assumir isso. Primeiro passo é se mover por fé. Bom, se Jesus me deu autoridade, então eu vou caminhar sobre todo o mal. Agora, como que eu entendo que Jesus me deu autoridade para expulsar, por exemplo, demônios? Tem que ter um registro. E olha o que diz em Lucas 9, entre tantos os textos. Reunindo seus discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Ou seja, aqui não está falando que você precisa ser um apóstolo, um pastor, nada disso. Está falando que você precisa entender ser discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é um seguidor disciplinado, ou seja, aquele que é obediente, aquele que crê, é aquele que confessa Jesus, obedece a Jesus, segue a palavra de Jesus. Isso é um discípulo. Discípulo quer dizer seguidor disciplinado. Não é um título que você precisa ter, mas você precisa ter exatamente ser um discípulo. Então, se você é um discípulo de Jesus aí, escreve aí na live, amém, eu sou. Escreve aí para ficar bem claro, eu sou um discípulo de Jesus. Então, se você é um discípulo de Jesus, a Bíblia diz que Deus lhe deu autoridade e poder. Duas coisas. Autoridade é o que Deus te revestiu, poder é o que sai e emana de você, que é maior do que o poder dos demônios. Então, você tem que aprender a expulsar demônios e curar enfermos. Declarar isso, começar a declarar. Você tem que aprender, não só em possessões, mas expulsar demônio em todos os lugares. Aprenda a expulsar demônio na sua empresa, no seu lar, na sua vida, na sua casa. As artimanhas do diabo são imensas. E uma das coisas que o diabo talvez uma das formas mais
de uma maneira mais certa dele trabalhar é quando ele se faz de que ele não existe. Ele quer que você compreenda que ele não tem diabo por aqui, não tem demônio, tem. Ele vai se infiltrando, ele vai tomando espaço. Então, a gente precisa entender, quando a gente entra dentro da nossa casa, que Deus entrou com a gente tem autoridade para expulsar demônio. A gente tem autoridade para expulsar demônio na vida de pessoas, mesmo à distância. Pessoas que você vê que tem sinais de possessão, sinais que tem influência demoníaca na vida dela. Então você tem essa autoridade para expulsar esses demônios. Pessoas que são enfermas, têm enfermidades que elas são biológicas, mas tem enfermidades que elas são provocadas por espíritos. Quantos textos na Bíblia falam que eram pessoas que têm espírito de enfermidade? Espírito de enfermidade. Tem pessoas que o diabo faz lesões no seu cérebro, por exemplo. E aquele moço que Jesus expulsou um espírito de epilepsia nele, era um espírito de enfermidade. Aquela mulher que estava curva por tantos anos, 18 anos, estava curvada. E então aquilo era um espírito que curvava aquela mulher. E Jesus expulsou aquele espírito. Tem doenças que elas são espirituais. E elas precisam ser expulsas da nossa vida. Nós usarmos o nome de Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é a fé. Está debaixo de autoridade. Deus te deu autoridade. Deus te delegou essa autoridade e poder. Então, agora, a Bíblia registra isso. Lucas 10, 19. 9:1. Agora, como que nós vamos para o texto de caminhar sobre o mal, de caminhar sobre serpentes, sobre escorpiões? Aqui é uma leitura figurada. Aqui cobras, escorpiões e tudo é uma figura de demônios. Agora, Deus nos deu essa autoridade. Tem pessoas que não aceitam isso pela fé. E elas aceitam, por exemplo, que pegam maldições, que pegam macumba, que pegam olho gordo, que pegam... Quantas pessoas você já viu isso? Assim, eu acho que fizeram macumba para mim. Verdade. Pega macumba, pega olho gordo, pega não sei o que, inveja, pega. Se você não se revestir de autoridade, pega. Porque existe um mundo espiritual trabalhando. Ou você está protegido por um ou exposto a outro. Um dos dois. Ou você está protegido por Deus ou você está exposto ao mundo espiritual das trevas. Agora, como que eu me protejo? Com o escudo da fé. Agora, Deus te deu autoridade, não é só para ficar se encurralando ou encurralado. Deus te deu autoridade para caminhar, para você seguir em frente. Sobre todo espírito imundo. Olha aí. Poder e autoridade para pisar sobre o mal, versículo 13, desse texto de Salmos 91. Ó, Lucas 10, 19, diz assim, e eu darei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E além de você caminhar, não lhes fará dano. Então Deus te deu uma autoridade. Deus te investiu em você uma autoridade. Você tem que levantar a sua cabeça, levantar a sua fronte e caminhar com fé. Não é ter medo do mundo espiritual, é caminhar sobre ele. É você resolver ser um homem ou mulher de Deus e se levantar. Não adianta ficar chorando pelos cantos, achando que todo mundo é culpado dos seus fracassos e culpar o mundo. Não, você precisa se levantar. Você precisa caminhar sobre toda a maldade que vem contra você. E não estou falando contra pessoas, mas é contra o mundo espiritual. Resolver caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Então Deus te deu essa autoridade. Não tenha medo. Medo é uma fé invertida, é uma fé que o diabo usa. Nós precisamos ser entendedores da autoridade que está sobre a minha vida, sobre a sua.
Então você tem que levantar de manhã e dizer assim: hoje eu vou caminhar sobre tudo aquilo que o inimigo colocar na minha vida, tudo aquilo que ele colocar no meu caminho, não vai me parar, eu vou caminhar por cima. Eu vou em frente, eu vou me levantar, eu vou resolver as questões da vida. Eu vou fazer jus para o que eu entendi que vim fazer nessa terra. Entender o que você veio fazer nesse mundo. Você não veio para ser um capacho, para os outros pisar em cima de você. Você não veio nesse mundo para o diabo pisar em cima, muito pelo contrário. Você veio para caminhar sobre toda hoste, sobre todo tipo de demônios, todo tipo de mal. Por isso que eu coloquei na live hoje, pisando sobre o mal, caminhando sobre o mal, porque é uma promessa de Deus. Eu expliquei aqui. Primeiro, se sujeite ao Senhor Jesus, e Ele é o único Senhor da sua vida. Depois, entenda que Ele te investiu de autoridade e poder para você expulsar demônios, doenças. E você tem que aprender a expulsar doenças da sua vida também. Eu não aceito ela. Jesus, em teu nome, eu não aceito essa doença na minha vida. Quantas doenças o diabo traz via alma? São doenças psicossomáticas. E elas vão depois adoecendo o físico. E através da alma, por exemplo, falta de perdão, mágoa, vai entrando a angústia, vai entrando tantos problemas dentro da alma da pessoa e de repente ela já não consegue perdoar mais e o diabo entra com tudo. E aquela alma atormentada vai produzindo doenças no corpo. Então, aonde é que tem que trazer a cura? É no corpo físico? Não, é na origem, na alma, onde a doença se instalou, onde a falta de perdão se instalou, onde a mágoa se instalou. Quantas pessoas são magoadas, mulher magoada com o marido, deixou o diabo, deixou uma brecha, o diabo entrou. Quantas pessoas são magoadas com um parente, alguém que não pagou uma conta, alguém que falou mal, você fez uma coisa boa e a pessoa te retribuiu com traições. E aí o diabo chegou com uma seta chamada mágoa, falta de perdão. E você absorveu e ela entrou dentro da sua alma, isso produziu ansiedade. Hoje você é uma pessoa talvez ansiosa. Como que cura tudo isso? Expulsando. Se libertando disso. Isso é uma doença, e você tem que dizer: eu não aceito mais minha alma viver nessa angústia, nesse sofrimento, nessa falta de perdão, nessa mágoa. Não vou viver mais magoado. Eu vou caminhar sobre esse mal, não vou ficar parado. Quantas pessoas pararam na vida, na falta de perdão, pararam na vida magoadas. Quantas pessoas pararam na vida dentro de uma raiz de amargura? Raiz de amargura. Quando a Bíblia diz em Hebreus, né, que você não seja... Deixa eu arrumar o som aqui. Que você não seja como Esaú, por uma raiz de amargura que entrou no seu coração, ele se esvaiu da graça de Deus. E o escritor aos Hebreus diz a mesma coisa, que por uma raiz de amargura vocês não percam a graça de Deus. Quantas pessoas não conseguem reter a graça de Deus? Ela pode receber uma ministração num culto, numa imposição de mãos, de uma oração, de uma ministração. Meia hora depois ela está brigando com o cônjuge, está brigando com alguém, já está vazio das coisas de Deus. Então a gente tem que... Isso é um mal, que em vez de você caminhar por cima dele, você absorveu ele. E ele precisa sair da nossa vida. Então Deus nos deu autoridade, exatamente para a gente resolver a nossa vida. Resolver as questões da vida. Quando você fica parado em mágoas, em angústias, em depressões, em prisões, em falta de perdões, meu Deus, você não consegue caminhar. Você vai ficar ali você parou. Às vezes aquelas pessoas conseguem caminhar, as que te feriram, as que o diabo usou para te ferir, elas continuam caminhando. Então você tem que resolver, por que você veio a esse mundo? Se revista dessa autoridade de Deus e hoje se levante e comece a caminhar. Quando você perdoa alguém, você quebra o poder do diabo. Quando você se liberta de mágoa, você resolve no seu coração: não, eu vou expulsar a mágoa do meu coração, eu vou expulsar todo esse mal, toda essa angústia.
Vou tirar a amargura do meu coração. Tem gente que é tão amarga que não produz um sorriso, não produz uma alegria. Às vezes, a amargura tomou conta da sua vida. E você precisa resolver sair. Isso é uma posição. Sair desses ambientes. Por quê? Porque Deus te deu autoridade. Então hoje, a live de hoje, pega essa palavra para você. A live de hoje é: saia desses ambientes de mágoa, saia desses ambientes de falta de perdão, saia desses ambientes de dor, de amargura. No nome de Jesus, se levante hoje, porque Deus te revestiu. Vou ler Lucas 10, 19 de novo. E eu dei a você, Jesus está dizendo que deu a você a autoridade para você resolver sua vida. Sair da onde você está e caminhar, pisar sobre todas as cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Pega essa palavra hoje no nome de Jesus. Coloca o seu pedido de oração aí. E nós já vamos orar. Mas tenha uma atitude hoje, no nome de Jesus. Se você acha que essa live foi boa para você, compartilhe ela com alguém. Porque essa live pode libertar uma pessoa, pode destravar a vida de uma pessoa também, tá? Então, se você entrou aí no canal e ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se aí, por favor, para você receber as nossas notificações, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos dê força para sair de todo o ambiente, resolver nossa vida, entender por que viemos ao mundo e caminhar sobre todo o mal. Tudo aquilo que o diabo lançou deve ser asfalto, deve ser piso para o nosso caminhar. Aleluia! Tudo aquilo que o diabo lançou contra você deve de ser chão, estrada para você caminhar. E nada lhe fará mal. Aleluia, aleluia. Muito bem. Coloque seu pedido de oração aí, nós já vamos orar agora. Ajunte seu coração comigo aqui em fé e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu oro agora abençoando essas vidas, no nome bendito de Jesus. Entendemos que essa palavra foi liberada hoje para libertar, para destravar. E eu oro agora por aqueles irmãos e irmãs que estão travados em angústia, em medos, em mágoas, em falta de perdão, Deus. No nome de Jesus agora, todo esse mal que o diabo lançou, que caia por terra agora, que ele possa ser revestido dessa autoridade e sair, resolver as questões da vida e tornar todo o mal que o diabo fez contra essa pessoa, tornar caminho, chão para ele caminhar. Assim como diz a tua palavra, eu liberto essa pessoa agora, em nome de Jesus, a pessoa que tem mágoa, que tem falta de perdão, que tem angústia no coração, que tem medo. No nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Nós oramos por aqueles que precisam de um milagre físico. Seja curado agora. Você que tem dores no corpo, você que tem infecções no corpo, você que tem alguma enfermidade física. A tua palavra declara, Jesus, que nós devemos orar pelos enfermos e curá-los. E nós estamos declarando cura nessa hora. Cura sobre essas pessoas. No nome bendito de Jesus, nós declaramos cura agora. Seja curado, que a dor seja arrancada, a infecção seja arrancada do seu corpo agora. No nome bendito de Jesus. É uma pessoa que está sendo curada da coluna agora. Se você tem alguma dor nos braços, nos pés, move seus braços, move seus pés agora. Há uma unção de Deus curando você. Deus, nós oramos agora para que haja libertação, Deus. Aqueles estão amarrados em vícios, amarrados em pecados, Deus. Amarrados em medos, amarrados em carnalidades, amarrados em mágoas, em falta de perdão. Nós falamos uma palavra de Deus, sejam livres agora, seja quebrado esse jugo agora, pela unção do nome de Jesus. Nós falamos que agora haja um destravar. Que o Senhor possa destravar agora, libertar, abrir os caminhos, Deus, para que teus filhos caminhem agora. No nome bendito de Jesus, eu abençoo os teus filhos agora. Que haja uma libertação, um destravamento agora. Que hoje seja um dia abençoado. Que hoje seja um dia de milagres. Que hoje seja um dia de caminhar para fora desses ambientes malignos. No nome bendito de Jesus, você vai dizer aí do outro lado, eu recebo, eu vou viver, eu vou ser livre
e receba esse milagre de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente. Muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, olha, não esquece de compartilhar essa live com alguém, tá bom? Não esquece de compartilhar. E pega essa palavra que hoje foi ministrada, faz uma reflexão. Você tem parado em mágoas, falta de perdão, medos? Você tem parado nessas questões? Outras traições que outras pessoas fizeram com você? Ou você quer a partir de hoje resolver as questões da sua vida? Se levantar e entender, eu vim nesse mundo para caminhar e tudo aquilo que o inimigo fez contra mim vai se tornar chão, vai se tornar estrada, motivação para mim caminhar. Aleluias, aleluias, aleluias. Se você resolver hoje pegar essa palavra, então vai haver um mover de Deus, uma libertação na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua vida financeira, que talvez seja parada, travada exatamente pela falta da sua posição em Deus. Pega essa autoridade aí e caminha no nome de Jesus. Gente, olha aqui, deixa eu falar para vocês. Isso aqui é um evento que nós vamos ter em Balneário Camboriú, dia 17 a 20 de novembro. Vai estar o profeta Vinícius Iracete, o profeta Vitor Hugo, bispo Júlio Vertulli e tantos outros homens de Deus. Vai ser muito bom, serão 4 dias, de quarta a sábado, num hotel 4 estrelas, de frente para o mar, coisa mais linda. Tem toda a hospedagem, as alimentações, está tudo incluído no valor aqui que você vai pagar. A inscrição do congresso, os coffee break, tudo. E é tudo dentro do mesmo hotel. No hotel só vai ficar o pessoal do congresso, tá? Então é um hotel inteiro alugado só para esse congresso. Vai ser uma bênção de Deus, gente. Vai ser uma bênção de Deus. Não perca fazer sua inscrição. Olha o WhatsApp marcado aí embaixo. Faça a sua inscrição aí, corra, porque as vagas já estão acabando, tá? Você pode dividir aí até 8 vezes pelo cartão. E também nesse mês nós temos essa promoção aqui, tá? É esses livros aqui, ó, não fique de fora. Eles estão por R$ 89,00, 3 livros que são best-sellers nossos aqui, né? O Andando no Poder de Deus, Restituição e o Treinamento de Líderes. Esses 3 livros, eles são R$ 120,00 mais o frete, vai dar quase R$ 140,00. Estão por R$ 89,00. Isso fica entregue na sua casa. Fica um desconto de quase R$ 50,00 para você, tá? Então, não esqueça, pode pedir aí nesse site que aparece, irineugruber.com.br, ou nesse WhatsApp que aparece aí, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Um grande abraço aí no coração. Amanhã, 5h30 da manhã, a gente está aqui novamente na nossa live de oração, orando, tudo vai melhorando. E 12h15 aqui eu vejo vocês. Um grande abraço, Deus te abençoe, no nome bendito de Jesus.